Eu sou um nômade, fiel como os pássaros migratórios. Meu nome é Flávio Ricardo Vassoler, eu sou escritor, professor e youtuber. Bem-vindas e bem-vindos a mais uma aterrissagem, a mais uma viagem de Vassoler. Nós continuamos aqui na nossa querida Romênia, 10º país do périplo atual das viagens de Vassoler pelo leste europeu. E continuamos na belíssima Sibiu, onde, a partir de agora, eu vou mostrar a vocês a trajetória, as aventuras e desventuras de um grande filho aqui da região, o escritor e filósofo romeno Emil Cioran. E aqui, gente, nessa rua do tribunal, em Sibiu, vai passar o carro aqui agora, só para o carro passar, aqui morou Emil Cioran com a sua família, no início da década de 1900, meados da década de 1920, né? Nós vamos mostrar aqui para vocês. O Cioran não é originário de Sibiu, ele nasceu numa vila a cerca de 11, 12 quilômetros daqui, chamada Rashinari. Nós vamos até lá, eu já me propus a ir até lá, né? E o pai do Cioran foi indicado para um cargo da arquidiocese, chamemos assim, da Igreja Ortodoxa Romena. Ele era um pope, era um clérigo da Igreja Ortodoxa Romena. Veio trabalhar aqui em Sibiu. Aí vocês vão falar, mas Vassoler, ele não era religioso? Como é que ele pôde se casar? Essa é uma pergunta que muitas e muitos no Brasil podem se fazer, pelo fato de, na Igreja Católica, ser proibido o casamento dos clérigos. Mas isso não acontece no protestantismo, por exemplo, e isso não acontece com os clérigos ortodoxos, nas várias denominações: sérvia, russa, búlgara, grega e romena, tá? Então tá aqui para vocês, ó, essa é a casa do Emil Cioran. Ela infelizmente não foi transformada aqui em museu, ó. A gente tem uma placa aqui, ó. Olhem só. Vejam só, nessa casa, ó, escritor e filósofo, ele morreu em 96. O Cioran, gente, já ele se mudou completamente para a França num determinado momento da sua vida, moraria desde sempre em Paris, morreria ali em Paris, né? Então, mas está aqui a casa dele em Sibiu. E eu, gente, para fazer uma homenagem ao grande Emil Cioran, eu quero agora ler para vocês trechos de obras do Cioran. Eu vou ler um trecho agora, o segundo aforismo, né? O segundo trecho, eu vou até ficar aqui. A casa do Cioran está aqui atrás, ó. Então nós o estamos homenageando. Nós que já homenageamos o Kafka, a Wisława Szymborska, Kafka em Praga, na República Tcheca, a Wisława Szymborska em Cracóvia, na Polônia, o Sándor Márai em Košice, na Eslováquia, e também em Budapeste, na Hungria, né? Nós que já fizemos várias homenagens a artistas aqui nas viagens de Vassoler, fazemos agora esse vídeo em homenagem ao grande Emil Cioran. E eu escolhi, inclusive, essa cidade pensando no Emil Cioran. Então agora, acho que, não sei se a luz está boa, vamos lá. Um trecho de Breviário da Decomposição. Cioran é um grande nihilista, um grande pessimista. Vassoler, você repudia o nihilismo, por que você gosta do Cioran? Porque eu não leio apenas aquilo que me agrada. Primeiro que o Cioran é um talento, é talentosíssimo, é um grande pensador e um grande escritor. Segundo, porque é pensando no contraditório, é pensando com o paradoxo que nós não nos congelamos em dogmas, né? Então vamos lá, gente, ó. Peraí, deixa eu pegar aqui, ó. Eu vou ler para vocês agora o segundo aforismo, o antiprofeta do Breviário da Decomposição. E o Breviário da Decomposição é a maneira pela qual Emil Cioran concebia essa breve passagem, para ele, breve passagem do ser humano aqui pela Terra, não fazendo sentido algum a nossa vida e sendo aí um desespero, uma agonia, uma torpeza com a frialdade das relações humanas, com a maldade humana e tudo mais. Com imagens aqui da casa de Emil Cioran, eu leio agora
um trecho de Breviário da Decomposição, o segundo aforismo, o antiprofeta. Em todo homem, o antiprofeta Émile Cioran, trecho de O Breviário da Decomposição. Em todo homem dorme um profeta, e quando ele acorda, há um pouco mais de mal no mundo. A loucura de pregar está tão enraizada em nós que emerge de profundidades desconhecidas ao instinto de conservação. Cada um espera seu momento para propor algo, não importa o que. Tem uma voz, isso basta. Pagamos caros por não sermos surdos nem mudos. A ironia, o cinismo do Cioran são marcas peculiares. Dos esfarrapados aos snobs, todos gastam sua generosidade criminosa, todos distribuem receitas de felicidade, todos querem dirigir os passos de todos. A vida em comum torna-se intolerável e a vida consigo mesmo mais intolerável ainda. Quando não se intervém nos assuntos dos outros, se está tão inquieto com os próprios que se converte o eu em religião, ou apóstolo às avessas, se o nega. Somos vítimas do jogo universal. A abundância de soluções para os aspectos da existência só é igualada por sua futilidade. A história, manufatura de ideais, mitologia lunática, frenesi de hordas e de solitários, recusa de aceitar a realidade tal qual é, sede mortal de ficções. A fonte de nossos atos reside em uma propensão inconsciente a nos considerar o centro, a razão e o resultado do tempo. Nossos reflexos e nosso orgulho transformam em planeta a parcela de carne e de consciência que somos. Se tivéssemos o justo sentido de nossa posição no mundo, se comparar fosse inseparável de viver, a revelação de nossa íntima presença nos esmagaria. Mas viver é estar cego em relação às suas próprias dimensões. Olha que belíssimo. Você vê, gente, dentro de um aforismo, o antiprofeta, ele vai comensurando vários pequenos aforismos microcósmicos que na verdade são enormes. Viver é estar cego em relação às próprias dimensões, ou seja, nós como seres egoístas, egóicos, vaidosos, projetamos a nossa importância, que na verdade é completamente desimportante, em relação a tudo, ao universo. Nós balizamos a vida a partir de nós. Só que aí, se nós tivéssemos essa dimensão, teríamos mais humildade, teríamos mais perspectivismo. Viver é estar cego em relação às próprias dimensões, é insuflá-las, né? Se todos os nossos atos, desde a respiração, vou mostrando aqui a casa do Cioran, desde a respiração até a fundação de impérios ou de sistemas metafísicos, derivam de uma ilusão sobre nossa importância, com maior razão ainda o instinto profético. Quem, com a visão exata de sua nulidade, tentaria ser eficaz e erigir-se em salvador? Nostalgia de um mundo sem ideal, de uma agonia sem doutrina, de uma eternidade sem vida. O paraíso. Mas não... deixa eu ver aqui. Mas não... deixa eu mudar aqui. Mas não... Peraí, gente. Mas não poderíamos existir um instante sequer sem nos enganarmos. O profeta em cada um de nós é o grão de loucura que nos faz prosperar em nosso vazio. Vocês veem o jogo dialético do Cioran? Ao mesmo tempo que nihilista, ele denega Deus, denega o sentido da existência e diz que a profecia em face da nossa pequenez, da nossa nulidade, é algo completamente sem saboria, falso, artificial. Ao mesmo tempo, sem esse grão de sandice, de loucura, não haveria como suportarmos essa passagem dolorosa pelo mundo, e muitos completamente desacorçoados, sem lastro na existência, se aniquilam, gente. Entram em depressão, tiram a própria vida, né? O homem idealmente lúcido, logo, idealmente normal,
não deveria ter nenhum recurso além do nada que está nele. Será que dá para viver com isso? Vamos ver. Ó. Parece que o ouço, livre do fim, de todos os fins, de meus desejos e de minhas amarguras, só conservo as fórmulas. Tendo resistido à tentação de concluir, venci o espírito, como venci a vida pelo horror, a buscar-lhe uma solução. O espetáculo do homem, que vomitivo. O amor, o encontro de duas salivas. É uma tragédia. Ler o Cioran é muito duro. Todos os sentimentos extraem seu absoluto da miséria das glândulas. Não há nobreza senão na negação da existência, em um sorriso que domina paisagens aniquiladas. Outrora tive um eu, agora sou apenas um objeto. Empanturro-me de todas as drogas da solidão. As do mundo foram fracas demais para me fazer esquecê-lo. Tendo matado o profeta em mim, como terei ainda lugar entre os homens? Gente, esse aforismo é maravilhoso. Tá aqui para vocês, ó, a casa do grande Émile Cioran. E eu vou dizer para vocês, né? Essa redução da vida, essa percepção da vida como um punhado de matéria com parcial e temporal consciência, que projeta vaidade, que projeta o centro do mundo a partir de nós, a importância dos nossos desejos, a comensurabilidade do que nós fazemos com o que os outros fazem, sempre uma competição, um duelo e tudo mais. Tudo isso, gente, essa dimensão do Cioran, de que as ilusões precisam ser aniquiladas, olhar para a vida com um sorriso sobre paisagem aniquilada, eu não considero que essa dimensão propriamente se sustente, né? Considero que o Cioran tinha, por exemplo, na escrita de belos trechos como esse, belos, são trechos horrorosos no sentido existencial, porque se o Cioran estiver certo, gente, o Schopenhauer, na verdade, é que está certo, porque o Schopenhauer, no Mundo como Vontade e Representação, chegou a dizer que a única piedade de um Deus que não existe teria sido a de jamais criar o mundo, que sempre houvesse o nada, porque então a primeira lágrima humana jamais teria sido derramada, né? Então, assim, eu nego isso como espiritualista. De qualquer maneira, acho a escrita do Cioran não só brilhante, não só poeticamente concatenada, belíssima, no seu horror, no seu arrepio nihilista, no seu cinismo, na sua ironia, como vejo que um dos antídotos para ele prosseguir foi a escrita dos seus livros, né? Parece que era um bom amigo, teve uma companheira, a Simone Bouet, parece que ajudava pessoas que estavam aqui na Romênia socialista, da qual ele se evadiu, a partir ali da França. O Cioran, em História e Utopia, ele vai falar também sobre o fanatismo. Aliás, é um trecho que começa esse livro, e ele fala da sua juventude e tal, porque o Cioran teve a sanha dos absolutos políticos, tendo apoiado o regime fascistoide aqui na Romênia. Fato que teve que ser escondido da esquerda francesa, porque ele se exilou na França, senão ele teria sido alijado da República Francesa das Letras, né? Tá aí para vocês, gente, a casa de Émile Cioran aqui em Sibiu, e a gente leu um primeiro trecho aqui. Essa casa, ó, eu vou mostrar para vocês, ó, tá aqui a casa, vamos tirar uma foto de perto, depois eu vou tirar uma foto aqui, junto à casa do Cioran, com toda certeza. Tá aqui para vocês a placa, ó, Émile Cioran, essa casa aqui de Émile Cioran, tá aí para vocês. Vamos mostrar essa rua do tribunal, é a mesma rua onde eu tô hospedado, tá? Olhem só, é uma bela rua, tem casinhas aqui bonitas, convidativas, né? Nessa Romênia de Sibiu. E vejam, né? O pai do Cioran era um pope ortodoxo. Então, gente, é inescapável pensar em termos também psicanalíticos para dizer, meu Deus, é uma negação desse pai, né? O Cioran que negava ter nascido aqui, que achava um desespero Sibiu, apesar da sua beleza, mas uma Sibiu mais provinciana, né? Que tinha uma grande admiração pela literatura francesa e depois acabou se radicando ali na França. Então tá aqui, olha que casinhas policromáticas aqui na Rua do Tribunal, ó. Imagine os cavalos passando por aqui, ó, séculos atrás. Para vocês, nas viagens de Vassoler, ó,
Essas casinhas são casinhas certamente de mais de 100 anos de idade, da época do Tioran, quando ele caminhava por aqui, ó, quando ele caminhava por essa rua do tribunal e pelos demais logradouros aqui de Sibiu, no coração da Romênia. Então vamos lá, gente. Vamos terminar essa tomada mais uma vez em frente à casa do nosso querido Emil Cioran. E eu vou levar vocês agora para a escola onde o Cioran estudou. Eles moraram aqui em Sibiu durante 4 anos, para o término aí da formação educacional do Cioran, antes de ele ir para Bucareste e fazer os seus estudos universitários. Então tá aqui, gente, viagens de Vassoler para vocês, depois da leitura, da apresentação da casa do nosso querido Emil Cioran e da leitura de um trecho formidável, o Antiprofeta, do livro Breviário da Decomposição, para vocês, nas viagens de Vassoler, aqui Emil Cioran. E aqui também na casa do Cioran, ó, tem a característica da antropomorfização das casas com os olhos nos sótãos. Olha aí, ó, no telhado a gente está vendo também, como nós vimos no vídeo anterior das viagens de Vassoler aqui em Sibiu, os olhos no teto dessa casa do Cioran. É isso, continuemos aqui nas viagens de Vassoler, nesse vídeo em homenagem ao grande pensador niilista romeno Emil Cioran. Pessoal, Catedral Ortodoxa mais uma vez aqui para vocês. Que linda catedral, ó. Eventualmente o pai do Emil Cioran trabalhou aqui como clérigo ortodoxo romeno. Uma bela imagem aqui para nós, né? E agora a gente vai, eu vou mostrar, vamos caminhar comigo aqui nesse vídeo sobre Emil Cioran em Sibiu, né? Para nós irmos até o colégio Jorge Lazar, Gheorghe Lazar. E lá vocês vão ver que ele vai ser o local de estudos de Emil Cioran. Quando nós fizemos um vídeo em homenagem ao grande Milan Kundera, na sua cidade natal, na República Tcheca, Brno, nós fomos até a escola onde ele estudou. Entrei ali, vamos ver, será que eu consigo entrar na escola do Cioran, mostrar para vocês os interiores? Eu posso tentar, né? Como eu fiz lá em Brno. Se me deixarem, como diria Dirceu Marchioli Maravilha, se for pro gol, me chama que eu vou. A gente vai caminhando, ó. A cidade tem o tamanho, a mesma população mais ou menos de Timișoara, são 250 mil habitantes, algo assim. A cidade é pacata, tranquila, perto para o padrão do Brasil, uma cidade que eu considero que não chega a ser, ó, vocês estão vendo ali um padre, ó, tá com a batina. Esse, creio eu, que católico, tava com a batina, com aquela pescoceira branca, né? Tá aqui para vocês, olha que bonita a cidade. Sibiu para vocês, olha essa aqui, ó. Eu gosto muito de ver as pessoas singelamente decorando, né, o parapeito das janelas com um vaso de flores. Bom, tem toda a história de cair o vaso na cabeça das pessoas e mata um aí, Deus o livre, né? Mas tá aqui, ó, mais uma casa, ó, combalida, essa aqui. Hoje essa casa virou correio, virou edifício dos Correios aqui em Sibiu, ó. Vejam só, para vocês nas viagens de Vassoler. Me deu um déjà vu em Košice, com a rua em que o Sándor Márai morava. Nós também o homenageamos, né, com as viagens de Vassoler. Aqui, ó, um prédio bonito dos Correios, ó. Prédio antigo aqui em Sibiu, na Romênia. Para vocês. Vamos lá, venham comigo. Pra gente ir singrando aqui o prédio dos Correios. Prédio dos Correios, ó, a rua que vai nos levar até... Vamos virar agora aqui à direita, mas ó, tem uma varanda bonita. Essa rua aqui com mais fluxo de veículos. Olhem essa varanda aqui, que bonita, gente. Olhem só que coisa maravilhosa. Temas aparentemente religiosos, linda.
com esse soerguimento aqui, são duas musas, vamos dizer assim, duas religiosas talvez, soerguendo aqui a varanda, o pórtico, para vocês nas viagens de Vassoler, ó. Lindo local. E a gente vai virar agora à direita, né? Deixa eu só tomar cuidado aqui. Nós vamos virar exatamente aqui, ó. A gente vai seguir por uma via. Olhem só, gente, essas passagens medievais. Eu imagino que elas tivessem até lampiões, né? Tamanha escuridão da época anterior aqui. Ó, vejam as casinhas, gente, ó. Isso aqui é a Sibiu antiga, né, ó. Pouco preparado, ó, ou nada preparada, porque não havia veículos, não havia carros, né? Só charretes. Aqui é para pedestre mesmo. Essa ruazinha medieval que vocês estão vendo aqui no coração das viagens de Vassoler. Chegamos no estacionamento. Vamos lá. Vamos indo. Vai ter uma rua aqui, a gente vai tomar essa rua. Olha só. Um veículo aqui, ó, que bonito. Nossa, que prédio bonito, pessoal. Tá vendo? A gente vai andando pela cidade e nunca esgota, né? Sempre tem mais paragens para nós dimensionarmos. E aqui não é um local pedonal, tem carros passando. A gente vai fazendo aqui o périplo. Um belo edifício também aqui para nós, das viagens de Vassoler. E ali é a rua principal, né? Agora eu já estou reconhecendo que a gente vai cair agora à esquerda, naquela rua principal que foi muito singrada por nós no vídeo anterior das viagens de Vassoler, o primeiro aqui em Sibiu. Vamos lá, gente. Para vocês, no coração das viagens de Vassoler, essa rua com várias casinhas de sorvete. Ó, nós caímos em frente ao Hotel Imperial maravilhoso que eu pude mostrar a vocês no vídeo anterior das viagens de Vassoler. Imaginem o Tioran andando com esse hotel, passando aqui em frente. Imaginem, ó, as pessoas vestidas elegantemente, ternos, fraques, as mulheres de vestido, né? Tá aqui, ó, a bandeira de Portugal, aqui, ó, vários países da Europa nesse Hotel Imperial. E a gente continua, o Tioran, passando pelas igrejas, Igreja Católica, Igreja Ortodoxa, Igreja Luterana. No próximo vídeo de Sibiu, que vai ser o último aqui nessa linda cidade, eu vou mostrar para vocês uma igreja católica, né? Vou mostrar um palácio, aliás, aqui nessa praça grande, mas vamos deixar esses pontos mais específicos. Nós já exploramos a praça grande, mas vamos deixar esses pontos mais específicos para o próximo vídeo das viagens de Vassoler. Ó. Então essa aqui é a praça grande, ó. Nós vamos singrá-la. Vejam só, tem a igreja. Eu já estou mostrando o palácio e a igreja que nós vamos visitar. Mas eu vou deixar para mencionar no próximo vídeo. Olha aqui, aqui tem comida húngara. Lembrando que Sibiu faz parte da Transilvânia. A Transilvânia era húngara, né? Então esse é o langos. Olha aqui, gente. Tá aqui para vocês o langos, que tem vários sabores, né? Eu comi muito lá de langos, lá na Hungria, em Budapeste. Tá aqui para vocês, ó. Tá? Esse de queijo, né? E aqui vocês têm o chamado kurtoskalas. Olha aí, com vários sabores, ó. Esse aqui é o kurtoskalas. É a chaminé, que os tchecos chamam de trdelnik. Eu mostrei a vocês em Szentendre, aquela linda cidade perto de Budapeste. Eu me lembro de ter conversado até com uma senhora que trabalhava numa banquinha de kurtoskalas. Vamos lá, kolos. Aí, vamos lá. A gente vai singar aqui, bela praça, ampla. Tá tendo um festival de teatro aqui em Sibiu, gente. E o pessoal se apresentando pela cidade. As apresentações acontecem ao ar livre, maravilhoso tudo.
Tá aqui, ó. Vamos lá, pessoal. Nas viagens de Vassoler, essa... Aqui para vocês, vamos lá. No coração de Sibiu. A próxima à direita, ali vai ter a escola Georg Lazar. Se já não for esse prédio róseo aqui, ó. Não, mas é do outro lado. Então é esse prédio... Ou será que tá em reforma, meu Deus? Fico tão triste quando... Igual a gente tava lá, o Castelo Uniade, em Timisoara, tava todo com pano na frente, em reforma. Que triste, né? Vamos lá, mas vamos lá. Agora a gente vai virar aqui. Pronto, ó. Olha, é justamente esse edifício, só que ele só tá... parcialmente não, né? Tá bastante aqui, ó. Tem 2 tapumes, mas esse é o colégio Georg Lazar, ó, onde estudou o grande Émile Cioran. Então tá aqui, ó. É nessa escola aqui que ele estudou. Vamos percorrendo aqui. Eu vou tentar tirar foto só dessa fachada não coberta por tapume, né? Dessa parte, ó. Pra vocês verem aqui. Olha, tem uma... De repente a gente tenta entrar, conversa ali, ver se é possível filmar, né? Mas foi aqui, ó. Georg Lazar, o colégio. Émile Cioran estudou aqui no início da década de 20, primeiros anos ali, até se transferir para Bucareste, onde, aqui, ó, onde realizou, olhem só, onde realizou os seus estudos de filosofia, né, na Universidade de Bucareste. Vamos ver se está aberta a porta ali, se a gente consegue entrar. Vamos ver, pessoal, tá tendo essa obra aqui, ó. Opa! Tráfego intenso aqui em Sibiu, né? Bom, vamos ver se está aberta aqui a porta do colégio. Tá aberto, ó. Vamos entrar aqui, ó. Tá aberta, vamos entrar. Aqui pra vocês. Aqui tá. Acho que vai vir um senhor conversar comigo aqui. Conversei aqui com o pessoal, uma professora muito simpática veio até aqui e intercedeu, dizendo, não, pode filmar, pode fazer as filmagens. Então tá aqui, ó. Vejam só. Aqui nós temos o liceu, aqui, ó, Georg Lazar, que é do fim do século... Bom, pelo menos aqui está falando que a edificação é do fim do século XIX, mas que foi fundado por uma companhia jesuíta e deu aulas das seguintes línguas, ó. Entre o fim do século XVII e meados do século XIX, aulas de latim, aulas de alemão por 17 anos em meados do século XIX e aulas de húngaro, tá? De meados do século XIX, o ano em que o Marx publicou o Capital, 1867, até, olha, entrou na Primeira Guerra Mundial. Lembrando que nessa época aqui em Sibiu, nós estávamos diante do Império Austro-Húngaro, né? Porque foi como consequência aí da Primeira Guerra Mundial que o Império Austro-Húngaro se desfez e que depois a Romênia tem uma estabilidade maior do seu território, né? Tá aqui para vocês, ó. Esse aqui é o Georg Lazar, ó, intelectual, tá aí, ó, em nome de quem se fundou, se rebatizou o colégio. E olha o que a gente encontra aqui, ó. Olha aqui, ó. Aqui, ó. Em memória de Émile Cioran, 1911-1995, filósofo e escritor que foi aluno do Colégio Nacional Georg Lazar. Élève do francês Faust, foi a conjugação do verbo ser no passado, estou deduzindo aqui. E aqui nós temos, ó, famosos alunos aqui, ó,
do colégio Jorge Lazar. Olha que bonita a homenagem aqui do colégio, que bonito. Nós temos essa homenagem, o Tioran desponta ali em cima. Ó. Eu não conheço os outros alunos, mas está ali o Tioran, século XX. E aqui essa placa formidável com o colégio Jorge Lazar. Olha aqui, gente, vamos singrar aqui, ó, é bonito o colégio para vocês. Temos aqui, ó, esse corredor com, olha aqui, a sala deve ser uma sala de congregação aqui, ó, de reunião, eventualmente reunião dos professores. Olhem só, para vocês. Aqui deve ser a sala dos professores, com certeza, ó. Tá? O Jorge Lazar, imagine o pequeno Tioran, talentoso, grande leitor de literatura, de filosofia. E vocês veem aqui também, ó. Olhem só. E vocês vão vendo aqui, ó. Essa, olha, aqui é um belo átrio, gente, o Jorge Lazar, onde estudou o Émile Cioran. Essas homenagens me são muito caras, pessoal. Vamos subir aqui, ó. Pessoal, me informaram ali de que estão acontecendo provas nesse momento ali dentro do colégio, que eu deveria filmar então a partir de fora, mas que bom que a gente pôde mostrar o colégio por dentro, né? O Jorge Lazar, mostrar alguns ícones da cultura romena e, claro, o Tioran, ex-aluno. Eu vou ler agora para vocês 2 páginas do segundo texto que compõe a obra História e Utopia do Émile Cioran. E é um texto que me toca bastante por falar da Rússia, do esplendor da Rússia, das loucuras da Rússia. O Tioran, que era um grande leitor de literatura russa e, sobretudo, de Fyodor Dostoiévski. Então, diante do colégio Jorge Lazar, mais um ponto tiorânico aqui de Sibiu, eu leio para vocês agora A Rússia e o Vírus da Liberdade, que é o segundo texto de História e Utopia do grande Émile Cioran, pensador e escritor romeno. Às vezes penso que todos os países deveriam se parecer com a Suíça, comprazer-se e arruinar-se, como ela, na higiene, na insipidez, na idolatria das leis e no culto ao homem. Por outro lado, só me atraem as nações desprovidas de escrúpulos, tanto em pensamentos como em atos, sempre prestes a devorar as outras e a devorar-se a si mesmas, pisoteando os valores contrários à sua ascensão e a seu êxito, insubmissas à Hello, how are you doing? Insubmissas à sensatez, essa chaga dos velhos povos, cansados de si mesmos e de tudo, e como que satisfeitos de cheirar a mofo. Do mesmo modo, esforço-me em vão para detestar os tiranos, pois não deixo de constatar que constroem a trama da história, e que sem eles não seria possível conceber nem a ideia nem a marcha de um império. Superiormente odiosos, de uma bestialidade inspirada, os tiranos evocam o homem levado a seus extremos, a última exasperação de suas ignomínias e de seus méritos. Ivan o Terrível, para citar apenas o mais fascinante deles, esgota todos os escaninhos da psicologia. Tão complexo em sua demência quanto em sua política, fez de seu reino e até certo ponto de seu país um modelo de pesadelo, um protótipo de alucinação viva e inesgotável, mescla da Mongólia e de Bizâncio, acumulando as qualidades e os defeitos de um cã e de um basileu, monstro de cóleras demoníacas e de sórdida melancolia, dividido entre o gosto pelo sangue e o gosto pelo arrependimento, com uma jovialidade enriquecida e coroada pelos risos de escárnio. Tinha a paixão do crime. Todos nós, enquanto existimos, também a experimentamos, seja tentando contra os outros ou contra nós mesmos.
Só que, em nós, ela permanece insatisfeita, de forma que nossas obras, quaisquer que sejam, provêm de uma incapacidade de matar ou de matar-nos. Não estamos sempre de acordo com isso, já que desconhecemos habitualmente o mecanismo íntimo de nossas debilidades. Se os czares ou os imperadores romanos me obsedam, é porque essas debilidades veladas em nós aparecem neles a descoberto. Eles nos revelam a nós mesmos, encarnam e ilustram nossos segredos. Penso naqueles que, condenados a uma grandiosa degenerescência, perseguiam seus parentes e, por medo de ser amados, os enviavam ao suplício. Por mais poderosos que fossem, eram, no entanto, infelizes, pois não se saciavam graças ao tremor dos outros. Não são como a projeção do espírito mau que nos habita e nos convence de que o ideal seria criar o vazio em torno de nós? É com tais pensamentos e tais instintos que se forma um império. Para isso coopera esse subsolo de nossa consciência, onde se escondem nossas taras mais queridas. Gente, que trecho forte, que trecho de ódio à pulsão de morte, que trecho de percepção das nossas contradições, dos nossos paradoxos. Vocês veem que Cioran não foi apenas, digamos, um aluno de Dostoiévski, se tornou ele próprio um mestre dos paradoxos, das violências, digamos, do pendor hipnótico da morte na condição humana. Por que é que salas de cinema sempre ficavam lotadas com filmes de serial killers? Não fosse a admiração proibitiva e odienta dos seres humanos pela morte, não ficariam tais salas de cinema lotadas com filmes de assassinos. Brigas provocam as mais diversas curiosidades. Quem brigou? Alguém apanhou? Quem foi humilhado? Uma pessoa ama, talvez por 2, 3 anos, e odeia, pode odiar uma vida inteira, nunca mais se esquecendo da pessoa a quem odiou. Tá aí então para vocês, gente, esse trecho sobre a Rússia. E a Rússia, falando da sua expansão, é inevitável a gente se lembrar, no caso da Rússia, da expansão agora para a Crimeia, para a Ucrânia, com esse apoio todos os países europeus. Então a Rússia, esse país de ideias gigantescas, de grandes escritores, de messianismo, o Cioran captou tudo isso, brilhante, estudante, escritor e pensador que foi. Tá aí para vocês então, na escola Jorge Lazar, onde estudou o nosso querido Émile Cioran, mais um trecho sibiano das Viagens de Vassoler. Vamos agora, eu vou tomar o ônibus para Rashinari e a gente vai para a casa de Émile Cioran, aí sim onde ele nasceu e morou os seus primeiros anos, numa vilazinha aqui a cerca de 12 quilômetros de Sibiu. Continuemos Viagens de Vassoler, uma homenagem ao grande pensador Émile Cioran. Vamos agora aqui por essas ruas de Sibiu. Eu vou tomar o ônibus já já. Estou indo aqui em direção ao ponto. Para nós é um périplo de mais de 40 minutos até Rashinari, o povoadozinho onde nasceu Émile Cioran. Olha aqui, ó, a casa do poeta, que gostei dessa menção aqui da casa do poeta. Vejam só, nas Viagens de Vassoler para vocês. E a gente vamos continuar mostrando aqui a nossa querida Sibiu. A gente já está fora propriamente do centro histórico, mas as casas continuam, ó. Eu gosto sobretudo de quando elas se tornam, mostram marcas do tempo, ficam decrépitas. Olha só, para vocês nas Viagens de Vassoler. Tá aí, gente. Eu acho que não, ainda temos um caminho a percorrer em direção, mas olha que casinhas bonitinhas aqui para nós das Viagens de Vassoler em Sibiu. Vocês veem as antigas fachadas de como eram as casas, a época inclusive do Émile Cioran.
E, gente, uma curiosidade é que o Nico Ceausescu, eu falei isso pra vocês no vídeo anterior das viagens de Vassoler, né? O filho do Nicolae Ceausescu, Nico Ceausescu, foi prefeito não, né? Secretário do Partido Comunista aqui em Sibiu. Ele estava na linha de sucessão para suceder aí o Emil Cioran, e só que o regime caiu, né? E depois, poucos anos depois, ele morreu de cirrose, tomava muito álcool, né? O Nico Ceausescu. Então ele tocou o terror, comandou repressões aqui em Sibiu, foi uma coisa terrível, né? Vamos lá, gente, ó, nessa avenida aqui em Sibiu. Aqui tem o Museu Brukenthal, aonde eventualmente nós poderemos ir no próximo vídeo das viagens de Vassoler. E chegamos nessa avenida, ó, tem um complexo aqui socialista, com certeza. Não é um prédio... Agora eu tô achando que é um prédio residencial, sim, que eu tô vendo pessoas fumando um cigarrinho ali junto à janela e tudo mais, né? Vamos lá então, para vocês nas viagens de Vassoler. A gente caminha por essa avenida até nós chegarmos ao ponto de onde partirá o ônibus para Rașinari, a próxima cidade em que haverá pontos ciorânicos aqui na Romênia. Tá aí, gente. Continuemos então por essa avenida, viagem de Vassoler em Sibiu, indo para Rașinari, no encalço de Emil Cioran. Continuemos. Gente, vocês me viram na tomada anterior das viagens de Vassoler. Eu estava prestes a chegar a um ponto de ônibus para vir aqui até esse povoado de Rașinari. E o que aconteceu, gente? Aconteceu que quando eu fui ver o horário em que o ônibus ia sair, eu ainda tenho que esperar o ônibus por 2 horas até chegar. Como quem não tem cão caça com gato, eu tomei um Bolt, que é o Uber da Europa aqui, e cheguei a Rașinari para vocês aqui nas viagens de Vassoler. Essa é a cidadezinha, o povoadozinho onde nasceu o nosso querido Emil Cioran. Eu vou explorar um pouco aqui de Rașinari com vocês. Tem uma escola aqui, ó, o Goga Rașinari. Opa, tá passando um trator aqui, ó. Gente, é uma vilazinha totalmente rural aqui na Romênia. Tem uma igreja aqui ortodoxa, vamos ver se ela tá aberta. A casa do Cioran tá aqui embaixo. Eu vou andar por várias ruas aqui de Rașinari para vocês terem a dimensão de onde nasceu o menino Emil Cioran. Olha só, gente, para vocês aqui no coração aqui de Rașinari, ó, os clérigos ortodoxos, uma bela igrejinha. Será que ela vai estar aberta? Vamos ver, gente. Aqui, ó, é totalmente pequenina, uma vilazinha aqui, ó, gente, para vocês. Eu acho que não vai estar aberta, né? Igrejinha de interior, só quando tem missa é que vai estar aberta mesmo, né? Aí não tem jeito, né, gente? É só com a missa mesmo. Olha a casinha, gente. Olha essas ruas aqui, ó, para vocês nas viagens de Vassoler. Eu tentei procurar uma vendinha. Será que é essa aqui, ó? Ah, tem uma vendinha aqui. Vou comprar alguma coisa para beber, gente. Ó, essa casinha aqui, ó, tem uma venda aqui, ó. Acho que é um açougue. Não sei se vai ter. Não sei se vai ter água aí para tomar, mas tá um calor aqui, gente. Olha só que bonitinha essa igreja ortodoxa, ó. Eu creio que ela tá fechada, ó. Tá fechado, ó, o portão todo aqui. Tem os afrescos maravilhosos. E essa outra casinha aqui, ó, de repente da família mais portentosa aqui de Rașinari. Olha aí, gente, para vocês, essa igrejinha ortodoxa. É um povoado, pessoal, um povoado para nós aqui nas viagens de Vassoler. Rașinari, que nasceu em 1911 o grande Emil Cioran. Gente, eu vou ver se tem água para vender ali. Acho que açougue não vai ter, mas não custa tentar. E a gente desce essa rua aqui, ó, para chegar até a casa onde nasceu o Emil Cioran. E aí, claro,
eu vou fazer mais uma homenagem para ele. E o rapaz muito simpático, que era motorista do Uber, estava ouvindo música brasileira, inclusive, sensacional. Me falou do Montana Garden, que é um belo restaurante aqui em Rashinari, e nós vamos degustar um almoço por lá. Continuemos aqui, viagens de Vassoler. Rashinari, na Romênia, cidade natal, povoado natal de Emil Cioran. Adivinhe, tava fechado lá, era um açougue e tava fechado. Olhem aqui, ó, os afrescos dessa igrejinha para vocês aqui. E a gente vem. O Cioran renegou, né, Rashinari, falou que era uma desgraça, que não se sentia... Na verdade, gente, ele não se sentia adequado à própria existência, tinha o nada como berço. Triste questão aí pro Cioran. Nunca mais, né, retornou, salvo engano, não sei se depois da queda do socialismo aqui na Romênia, ele acabou retornando. Morreu em 95, né, 4 anos depois da... Não, aliás, 6 anos depois do fuzilamento do Ceausescu e da Helena Ceausescu. Olha aqui, gente. Para vocês aqui nas viagens de Vassoler, essa é Rashinari. Aqui, ó, escola Octavian Goga. Tá aí, ó, escola. Cioran não estudou aqui, não sei se é antiga essa escola. O pai dele buscou uma educação melhor pro filho em Sibiu, né? Muito provinciana a cidadezinha aqui. Olha só, gente, ó. Rua de pedra, ó. Parecem os paralelepípedos aí das Minas Gerais, das cidades históricas. Mais uma igrejinha aqui, ó. Essas comunidades agrícolas, né? Das quais eu mesmo provenho, né? Os ancestrais maternos, por parte de vó materna, Caorle, na Itália. Por parte de avô materno, Salgareda, na Itália, no norte da Itália, perto de Veneza. Olha essas casinhas aqui, gente. Olha essa aqui, pessoal. A casinha tá aqui, ó. Isso aqui é casa de pau. Olha a parede de madeira. Aqui é um perigo. Esse tipo de casa, gente, antiquíssimo. É perigo porque lá no Brasil o barbeiro ficava. O bicho, o mosquito barbeiro, transmissor da doença de Chagas. Tem esse nome porque foi o Carlos Chagas, grande cientista brasileiro, Fundação Carlos Chagas, depois teve o nome dele, que descobriu aí. A minha mãe, gente, minha avó poderia ter tido doença de Chagas. Uma querida amiguinha da minha infância, não vou contar o nome dela aqui, mas sua mãe tragicamente faleceu de doença de Chagas porque morou. É o seguinte, o barbeiro ele pica, o inseto, ele pica, e quando ele pica ele acaba, para fazer sucção, ele pica e faz cocô na pele. A gente coça e o parasita, eu acho que era não era uma ameba, era um protozoário, agora eu não me lembro, gente. Vai para a corrente sanguínea, o coração começa a inchar, gente, por causa da doença de Chagas. E aí você tem que colocar marca-passo e tudo mais, né? O coração começa a aumentar de tamanho, uma tristeza muito grande. Tá aqui para vocês, ó, mais uma igrejinha. Vamos ver se ela tá aberta? Eu creio que não, né? Mas tá aqui, ó, do lado da casa do Cioran, tá, gente? Agora com o ônibus passando aqui, ó, mas a casa do Cioran tá aqui ao lado para vocês nas viagens de Vassoler. Vamos lá. Será que tá aberta? Será que tá aberta? Será que tá aberta? Não vai estar, né? Se tiver, infelizmente não. Olha aqui, gente, que bonitinho. Bonitinha essa dimensão. E a gente tá chegando aqui, a casa tá aqui para vocês, gente. Vejam as laterais. Essa é a casa de Emil Cioran, aqui em Rashinari. Olhem só aqui. Tá falando que o paraíso dele foi Rashinari, mas olhem só, Emil Cioran nasceu em, agora eu tô tentando ver, será que... Não, primeiro é o dia mesmo, que não poderia ser 20 como mês. Então ele nasceu em abril de 1911
E morreu no dia 20 de junho de 95, né? Olha aqui, gente, para vocês, deixa eu mostrar. A casa onde nasceu o Émile Cioran, aqui em Rașinari. Nós temos essa placa, ó. Tem um riozinho ao largo, ó. Olha aqui, gente. Um córregozinho, não dá pra nem dizer que é riozinho, é um córregozinho aqui ao largo. Olha que bonitinho. Pra nós. E essa casa, ó, tá fechada, não é um museu, ó, mas tá aqui, ó. Nessa casa nasceu o escritor Émile Cioran, 8 de abril de 1911, ó. Aqui a janelinha, ó, pra vocês. E nós temos aqui, ó, Copilarea mea a fost paradisul meu. Então o meu local de nascimento foi meu paraíso, mas ele criticou bastante também o local de onde ele provinha. Olha a igrejinha, ó. De repente o pai do Cioran começou como pároco, como clérigo aqui dessa pequena igrejinha. Para vocês aqui no coração das viagens de Vassoler. E eu vou escolher agora um trecho, então eu vou parar essa tomada para poder, diante da casa do Émile Cioran, escolher um trecho muito propício para leitura aqui em Rașinari. E depois a gente vai caminhar pela vilazinha, pela cidadezinha de Émile Cioran. Olha que coisa bonita por aqui. Já voltamos, viagens de Vassoler no coração aqui de Rașinari, em frente à casa de Émile Cioran. Gente, como nós estamos aqui em Rașinari, em frente à casa onde nasceu o grande Émile Cioran, e como seu pai era um clérigo ortodoxo, olha aqui, gente, ó. Nós temos aqui, ó, Strada Protop Émile Cioran, que é o pároco Émile Cioran, né, em homenagem ao pai aqui do nosso querido Émile Cioran, ó. Olha só que bacana, gente. E a gente tem aqui, ó, tá em caracteres, eu acho que armênios. Olha, não é cirílico, viu, gente? Georgianos, alguma coisa assim, mas tá aqui, ó. Eu resolvi ler para vocês, vou ficar até na sombra, ó, e aqui tá a casa do Émile Cioran. Eu resolvi ler para vocês um trecho do livro Lágrimas e Santos. Esse livro foi o primeiro do Émile Cioran que eu li. Vejam só, 12 anos atrás, em 2014, no segundo semestre de 2014, a partir do segundo semestre de 2014, eu fui morar em Chicago para fazer parte do meu doutorado, né? Junto à Northwestern University. Eu era doutorando no Departamento de Teoria Literária e Literatura Comparada da Universidade de São Paulo, né? Estudando a obra do grande mestre russo Fyodor Dostoiévski. E aí, gente, numa livraria da parte histórica de Chicago, eu encontrei esse livro, Lágrimas e Santos, Tears and Saints, do Émile Cioran. Comprei o livro e fui lendo fragmentos, que eu tenho essa coisa. Às vezes você compra o livro, não vai ler de cara, você vai levar um tempinho, até que eu fui lê-lo, sabe onde? Vocês sabem onde? Lá em Jerusalém, entre Israel e a Palestina, local por onde passou Jesus Cristo, né? Foi lá que eu li Lágrimas e Santos, do Émile Cioran. E eu quero ler, em homenagem ao Cioran, em homenagem à sua saudade do absoluto, mas à sua impossibilidade nihilista de abraçar o absoluto, aqui na sua linda Rașinari, eu quero ler aqui esse fragmento de Lágrimas e Santos para vocês. Conforme eu busquei as origens das lágrimas, Émile Cioran, Lágrimas e Santos. Conforme eu buscava a origem das lágrimas, acabei pensando nos santos. Poderiam eles ser a fonte da luz amarga das lágrimas? Quem poderia dizer? Para ter certeza, as lágrimas são o seu traço. As lágrimas não entram nesse mundo através dos santos, mas sem eles, nós nunca teríamos conhecido, teríamos sabido que o choro, que nós choramos, porque nós desejamos, ansiamos o paraíso.
Mostrem-me uma única lágrima tragada pela terra. Não, por caminhos desconhecidos para nós, todas elas vão em direção ao céu. A dor precede as lágrimas, mas os santos reabilitaram as lágrimas. Os santos não podem ser conhecidos. Quando nós despertamos as lágrimas que dormem nas nossas profundidades e as conhecemos através dos santos, nós então conseguimos entender como alguém renuncia a ser um homem. A santidade em si mesma não é interessante, apenas as vidas dos santos o são. Como um homem renuncia a si mesmo e toma o caminho da santidade. Mas então, como alguém se torna um hagiógrafo, né? Aquele que escreve a biografia de um santo, ao seguir os seus traços, ao molhar o solo com as lágrimas dos santos. Olha só, aí tem uns aforismos aqui. Djal Edim Rumi, a voz do violino é o som que abre os portões do paraíso. Então, aqui nós podemos comparar o suspiro de um anjo à abertura das portas do inferno. O que nós devemos dizer à mulher cega no poema de Rainer Maria Rilke, que lamentou: eu já não posso viver com o céu sobre mim, porque ela estava cega, é a tragédia. Ela seria confortada se nós disséssemos a ela que nós sequer vivemos com a terra sobre os nossos pés? Muitos santos, mas especialmente as santas, confessam um desejo de descansar a cabeça no coração de Jesus. Todos eles tiveram o seu desejo saciado. Agora nós entendemos por que nosso Redentor, o coração do nosso Redentor, não cessou de bater por 2000 anos. Meu Senhor, você alimentou o seu coração com o sangue dos santos e você banhou o coração com o suor de suas sobrancelhas. Como nós não conseguimos amar Santa Teresa que, no dia em que Jesus se revelou para ela como seu amado, ela correu para o pátio do monastério e começou a dançar em frenesi, batendo num tambor, e as irmãs se juntaram a ela em alegria estática. Quando ela tinha 6 anos de idade, ela leu as vidas dos santos e o seu coração respondeu com os gritos de eternidade, eternidade. Foi então que ela decidiu se converter aos arabescos. Foi então que ela decidiu converter os muçulmanos, correndo o risco de ser morta. Ela não conseguiu realizar o seu desejo. Sua paixão, no entanto, cresceu. O fogo na sua alma não morreu até hoje. E nós ainda vivemos com o seu calor. Para vencer, para ganhar o beijo de um santo culpado, eu daria as boas-vindas para a praga como bênção. Tá aqui, gente, Lágrimas e Santos de Émile Cioran, na casa onde esse grande pensador e escritor romeno nasceu. Olha aqui, gente, Émile Cioran, a placa aqui mais uma vez, ó, da sua casa, com esse lindo trecho de Lágrimas e Santos que eu pude ler a vocês. Olha aqui, ó. Nessa casa nasceu Émile Cioran no dia 8 de abril de 1911. E aqui também vocês veem, ó, de Rachinari, onde ele nasceu, até Paris, onde faleceu Émile Cioran. E vocês têm aqui, ó, essa cidade linda e uma homenagem do Vassoler com 3 locais icônicos em Sibiu e nas imediações de Sibiu, aqui em Rachinari.
a casa onde ele viveu com a sua família antes de se mudar para Bucareste. Lá em Bucareste, que vai ser a última cidade romena das viagens de Vassoler nesse périplo atual. Eu vou atrás, eventualmente, se houver, de um museu ou de uma casa onde o Cioran morou. Nós mostramos a casa onde ele morou em Sibiu, depois mostramos a escola onde ele estudou e depois viemos aqui a Rașinari para mostrar a casa onde nasceu. Ó, a casa aqui, ó, não é um museu, ó, só tem as placas, essa placa de madeira que tá precisando de mais cuidado, ó. Olha aqui, ó, e aqui a gente tem um QR Code, quer ver? Eu vou escanear esse QR Code, gente, ó. E a gente tem aqui a abertura, peraí, vamos ver o que abre, porque de repente eu leio para vocês aqui. Olha aí, gente, você escaneia o QR Code, ó. Ah, mas tá em romeno. Oh, meu pai, tinha que estar aqui. Tá falando só que é o local onde ele nasceu. Deixa eu ver, ó. É o local do nascimento, tá colocando esse QR Code. Tem a placa, essa outra, e a estrada, a rua Protop Emil Cioran, em relação ao pai dele, que era um clérigo romeno, ó. O número 1092, ó, a casa tá fechada, ó. Aí, gente, não dá nem para abrir, ó. Tá fechada aqui a casa. E para vocês aqui, do lado dessa igrejinha ortodoxa, uma homenagem a Emil Cioran nas viagens de Vassoler. Tá aí, gente. Para vocês, agora eu vou caminhar por Rașinari e nós vamos terminar no Montana Garden com um belo almoço aqui para nós. O rapaz falou que tem um lago com cisnes muito bonito. A gente vai ler mais trechos do Cioran ali no restaurante, aqui em Rașinari. Continuemos uma homenagem a Emil Cioran das viagens de Vassoler, grande escritor e pensador nihilista da Romênia e da França. Viagens de Vassoler. Aqui nasceu Emil Cioran. Viagens de Vassoler de Sibiu a Rașinari, Romênia. Continuemos. Despeçamos-nos agora da casa do nosso querido Emil Cioran. Vamos mostrar aqui, ó, a extensão da casa. É uma casa singela, ó. Vejam só. Vamos fotografá-la aqui. Vocês veem aqui as laterais da casa, ao largo do córrego. Tem aqui, ó, uma cruz que mostra justamente, né, que o pai era um clérigo, né, o pai do Cioran, para vocês aqui. E ela tá coligada a outras casas. Ali vocês veem a abóboda de uma igrejinha, ó. Então tá aí, gente, ó. Essa é a casinha onde cresceu Emil Cioran. E agora a gente vai em direção... Tchau, Cioran! Eu vou homenagear você no Montana Garden agora, onde eu vou almoçar, pra gente terminar esse vídeo das viagens de Vassoler aqui em Rașinari. Vamos lá. Tá aqui pra vocês, a criançada. E agora... Vamos lá, gente. Temos uma pernadinha de 1 quilômetro e pouco até o Montana Garden. E a gente vai caminhando aqui por Rașinari. Hello. São belas paragens para nós. Vamos mostrar tudo aqui. Se tiver alguma igreja aberta, a gente vai em Singra. Olhem só, gente. Para vocês, no coração das viagens de Vassoler. As casinhas. Aqui uma espécie de relicário ortodoxo. Olha que bonito.
com a figuração aqui de Jesus, ó. Bonito o local. Olha aqui, essa cruz aqui de Jesus, gente, para vocês nas viagens de Vassoler. Uma religião rural, né? O cristianismo, povoados como o Yuval Noah Harari nos conta ali no Homo Deus, uma breve história do amanhã. As religiões foram se baseando em relação à produção agrícola, porque o conhecimento técnico era muito baixo, então era honraria aos deuses que forneciam comida e bebida, né? Ó, tem aqui, ó. Mas a gente vai chegar já. Tem uma lojinha que eu tava querendo comprar uma bebida, mas agora a gente vai pro Montana Garden. Não vai precisar comprar mais uma bebida aqui. Olha aí, gente. Nós vamos caminhando por essa cidadezinha pequena. Uma vendinha, ó. De vez em quando passa um carro ou outro por aqui. Tem um córregozinho. Pequenininha. Claro que o Choran, com as suas dimensões intelectuais profundas, ficou muito grande, né? Para a pequenina Rashinari. Foi tomando ali Paris. Ele que foi considerado também da corrente dos moralistas franceses, né? Dos aforistas, dos grandes aforistas. Olha aqui, ó. Para vocês nas viagens de Vassoler. Essa casinha aqui, típica. Ó, nós temos até do outro lado, parece um castelinho, mas aí acho que é mais novo, né? Esse castelinho tá com feição mais nova. Rashinari para vocês. Cidade natal, vilarejo natal de Émile Cioran. Olha aqui, gente, para vocês, ó. Posta Romana. Olha aqui o símbolo do correio da Romênia. E aqui, o que nós temos? Deixa eu ver se eu consigo deduzir o que é isso. Uma guarnição militar. Tô conseguindo deduzir o que é isso não, gente. Ah, um centro cultural, ó. Centro cultural aqui em Rashinari. Aí o museu etnográfico, tá? Ah, aqui, talvez o museu Caminho Cultural. Museu etnográfico, ó, são belas casas aqui para nós. No coração de Rashinari, ó. A janela sendo aberta e dando para a rua, olha que legal. Para nós, né? Venham comigo aqui nas viagens de Vassoler. Deixa eu ver se eu tô... Não tem bastante aqui para caminhar, ainda tem muito por caminhar. No coração aqui das viagens de Vassoler. E o que nós temos? Nós temos esses casarões. Agora nós vamos seguindo. Parece que é uma escola aí, que eu tô ouvindo uns barulhos de criançada. Aí, ó. Essa criançada correndo, brincando. Vamos lá. Olha o cavalicoque. Vou mostrar aqui pra vocês o cavalicoque. Agora, como é que esse cavalicoque foi parar aqui, hein? Aí, gente. Olha o nosso querido cavalicoque tiorânico aí. Tá espantando as coitado do cavalo. É mosca pra caramba aí ao redor no dorso dele. Ele tá tentando espantar essas moscas aqui, ó. Aí o cavalicoque. Aí, gente, pra vocês. A beira do... Alguém que... Como é que vai tirar esse cavalo daí, hein? Deve ter uma saída aí desse córrego, né? Foi colocado aí o cavalo. Agora venham comigo. Ó, ainda tem um pouco o cheiro forte do cavalo, tá aqui, ó. Imaginem que antes dos carros, né? O cheiro das cidades era o cheiro dos cavalos, né? Para vocês, nas viagens de Vassoler. Algumas tomadas rashináricas. E o que nós temos? Vamos ver se agora a gente tem que ir aqui no Google Maps. Vamos lá para o nosso querido Google Maps. Eu tenho que ir para a direita, para a esquerda, qual é que é? Esse sol, gente. Olha lá, pera aí, gente. Meu pai. Não, é só
Acho que é reto aqui, ó. Só reto aqui. Vamos lá. Na medida do possível eu vou tentar andar reto. Então, quem for a Sibiu, na Romênia, como eu fiz, vocês podem se programar para ver os horários do ônibus, gente. Porque eu ia tomar perto das 2 da tarde, hoje é dia 20... Deixa eu ver, hoje é dia 25 de junho de 2026, quando eu gravo esse vídeo. E aí só tinha um ônibus para as 4. Você pode tomar o Bolt, você paga 40 reais. E... não, na verdade 50 reais, porque 40 lei. Então 50, vamos dizer assim. Para você vir até aqui, tá? Olha só, gente, essa casinha. Olha só, pessoal. Que coisa formidável. Essa casinha aqui do nosso querido Emile... não, Emile Cioran não, mas uma casinha tradicional, ó. Com as suas incrustações em madeira. Aí, gente, é uma cidadezinha Salgareda, na Itália, não é muito diferente. Eu também sou filho dos camponeses, eu também sou descendente dos camponeses, eles são meus ancestrais, como a maioria da humanidade, né? Na verdade, todo mundo. É que algumas pessoas já tiveram ancestrais citadinos, não foi o meu caso. Eu fui a primeira geração a nascer na cidade da minha família, né? Da parte da minha mãe e do meu pai Tadeu. Tá aí pra vocês, ó, uma outra casa. Rašinarica. E essa casinha aqui depois do rio, ó. Rapaz. Pra vocês, no coração, gostei aqui dessa... olha esse batente da janela. Todo florido. Um belo cuidado. O local para uma serenata, né? Para uma serenata. Para uma cantiga amorosa. Tá aí para vocês no coração das viagens de Vassoler. Vamos lá. Ufa. Gente, eu acho que o jovem, ele nasce aqui como Cioran. Pode até nascer, mas não tem como ficar, né? Não tem... os empregos devem ser todos relacionados ou a comércio, o ganho é muito pequeno, porque a cidade é rudimentar, ou a agricultura, aquela labuta pesada da roça. Então a pessoa nasce na primeira oportunidade, como Sibiu tá, é uma cidade próxima e tem uma grande universidade, vai estudar em Sibiu, vai estudar na universidade lá, na nossa querida Sibiu, né? O duro é que não é só Rašinari. Muitos jovens saem da Romênia também, como saem da Hungria, como saem da Eslováquia. É triste. É triste, gente. Ó, agora vamos ver aqui para onde que a gente vai. Como é que tá o nosso caminho? Tá correto. A gente vai pegar aqui pela... vai pegar aqui pela direita. Então eu tô mostrando aqui a coloridíssima Sibiu. A Sibiu, ó, Rašinari. Sibiu foi o começo do vídeo, né? Agora a gente tá aqui em Rašinari. Venham comigo, ó. Eu amo essas vilazinhas, esses locais mais ermos. Eu me lembro de ir lá para a cidade de Visegrad, perto de Budapeste, para subir até o castelo. Olha aqui, gente. Olha que cidade, pessoal. Para nós aqui das viagens de Vassoler, ó, essa cidade repousando junto ao córrego. Os carros passam de vez em quando. Olha aí. Para vocês aqui. O curioso é ver esses carros, né, mais modernos. Aqui, ó. Ao lado dessas casinhas de mais de um século, né? Com toda certeza mais de um século. Aí, gente. Olha essa ruazinha, pessoal. Mais preparada para charretes do que para os carros. Bem que ela tá até um pouco expandida, ó, mas se a gente aprumar os ouvidos históricos, a gente vai entreouvir o casco dos cavalos. Aí, para vocês. E ó, isso aqui fica cheio de neve, hein, gente? Que aqui faz muito frio no inverno romeno.
E aqui perto de Rashinari tem a montanha. O pessoal faz esqui, né? Então isso significa que na montanha pode chegar a menos 30, Deus o livre. É muito frio, gente. Olha aqui essas... Nossa, gente, olha. Essa casa são verdadeiros tesouros que a gente vai encontrando aqui nas viagens de Vassolé para retratar vocês, para filmar. Que orgulho fazer as viagens de Vassolé, gente, poder partilhar esses périplos nômades com vocês. Olha só. Mais um. Comigo, ó. São várias casas tradicionais, ó, telhado de madeira. Algumas já, né, obviamente reformadas, mais modernas, mas ainda assim, muitas tradicionais. Para vocês. Agora nós vamos ao Montana Garden. Vamos ver o que nos reserva, um lago com cisnes, um belo cenário para a gente fazer uma contraposição em relação ao niilismo do Émile Cioran, né? Filho aqui de Rashinari. Ó, tem uma pensão Fênix, tá aí, ó. Quem quiser ficar hospedado. Pensão Fênix. Aqui em Rashinari. Olha lá, quem disse que não tem autoescola em Rashinari? Ó, escola de sofere. De chofer, né? De condução. Autoescola, né? Para aprender a dirigir. Tá aí para vocês. Rashinari. O que é que nós temos? Vamos lá. Ó, vocês veem que deslocada que ficou essa varanda de vidro? Buona diminanza. Dei bom dia aqui para uma senhora que o Robert, amigo romeno, ensinou. Buona diminanza. Acho que é bom dia. Para vocês aqui, o neto da dona Antônia, o filho da dona Marineusa. Para vocês. No coração das viagens de Vassolé, ó. E mais um local, mais um ícone aqui para vocês. Vamos lá. Ó a galinha. Ouviram a galinha? É Quintana, no interior de São Paulo, de onde vem minha amada mãe Marineuzinha com a dona Antônio e o vô Ricardo. Tá aí para vocês, gente. Olhem só. Esse altar, ó. Tá aqui, gente, ó. Para vocês, Jesus Cristo ortodoxo aqui colocado, ó. Que bonito. Para nós. Bonitão. A cidade toda, né? Eivada de ortodoxia. Perto de Sibiu, aqui na Transilvânia, mas população romena, pelo que nós estamos vendo aqui. Então vocês têm, porque os húngaros geralmente são católicos ou de igreja reformada alemã, né? Olha, ó. Ô galo! Eu me lembro de acordar em Quintana, no interior de São Paulo. Mas esse galo aqui tá desafinado, hein, gente? Esse galo aqui foi pro vinagre. Aí, ó. Isso é que é o galo, hein, gente? Isso é que é o galo. Olha aqui. Tá aí, gente. Uma cidade pacata. Pacatíssima. E é um galo querendo cantar no terreiro do outro aí, vocês estão ouvindo. Olha aí, gente. Pra vocês. Eu só quero ver como é que eu vou voltar, se vai ter bolt pra eu voltar pra Sibiu. Aqui, ó, uma maquininha de café, é isso? Vamos ver, ó. Aí, uma donzela, uma maquininha de café, ó. Com esse calor, gente, não dá pra tomar café, não. Tá aí, ó. E tem uma lojinha aqui, o Magazine. Tá aí. E o Magazine é uma palavra russa, né? Pra loja. Magazine. Vamos lá, gente. Estamos chegando. 500 metros aqui pro Montana Garden. Nós vamos escolher, se Deus quiser, uma mesa bem perto da laguna. Vai ser sensacional. Esta é a Rashinari, gente. Vocês estão fazendo périplo com Vassolé aqui.
pra gente completar esse vídeo até o Montana Garden. E agora vocês têm a dimensão de como é uma cidadezinha no interior aqui da Romênia, na Transilvânia. Ali a casa do Conde Drácula. Ele está recebendo o primo dele, Michel Temer, né? Aí, gente, vamos lá. O que que temos aqui? Tem alguém que tá vendo um filme clássico aqui, ó. Com musiquinha sensacional. E aqui pra vocês. Mais uma bela casa, ó. Vejam só. Cheiro de cavalo aqui, gente. Cavalo passando. Olha aí, ó. Na verdade é o cheiro do cocô do cavalo, viu? Ah, agora nós vamos passar em frente a um tram que tá parado aqui, ó. Olha que bonitinho. Então aqui, ó, a antiga linha do trem, ó. Trem de rua que passava. Gente, deve ser tão pouco usado que aí desinstalaram. Não fazia sentido manter um serviço. Era mais caro manter o serviço do que aferir algum tipo de lucro, ou não se pagava o serviço, vamos dizer assim, né? Tá aí, ó. Olha o tram aqui, ó. Aqui esse tram desolado em Rașinari, frente à bandeira bonita, a bandeira tricolor da Romênia, ó. Cores vermelha, amarela e azul. E estamos chegando, hein? Vamos lá. Onde é que está o nosso querido restaurante aqui? Mais um pouquinho para frente, para a esquerda. Vamos lá, gente, ó. Tem uns trilhinho do trem de rua, mas ele já não funciona porque os carros estão estacionados. No lugar dele tem até o tram ali parado. Ó. Tá aí, pessoal. Para nós aqui em Sibiu, as ruazinhas pitorescas de Sibiu. Vamos passar aqui para essa ruazinha, ó. E essas ruas aqui eram mais estreitas ainda, falar a verdade para vocês, tá? Aqui, ó. Vamos pegar só um pouquinho, ó. Olha isso aqui, gente. Olha essas ruas. Vamos pegar só um pouquinho para vocês verem que o nosso caminho é para lá, ó. Mas aqui a gente tem a rua mais estreitinha ainda, ó. E as montanhas ali ao fundo, ó. O pessoal faz esqui e tudo mais. Olha que beleza. Olha que coisa maravilhosa para nós aqui das viagens de Vassoler. Aqui, ó, vamos fazer só essa curva para vocês poderem ver essa ruazinha, ó. Olha só, gente, que... Ó, é uma rua... são as casinhas sempre, literalmente serpenteando, interioranas no coração aqui de Rașinari. Vamos lá. Para nós aqui nas viagens de Vassoler. Ui. Vem aqui comigo. Aí estamos chegando. Montana Garden. Depois dessa homenagem aqui a Emil Cioran, caminhamos por sua cidade. Eu vou escolher um trecho especialíssimo aí para terminar esse vídeo das viagens de Vassoler, com um banquete aí no Montana Garden. Venham comigo. Agora a gente toma aqui à esquerda. Vamos lá.
Olha, pontinha de pedra de Sibiu. E depois do Montana a gente vai tomar um outro boat com direção à nossa querida Sibiu, de volta a Sibiu. Tem um caminho maravilhoso aqui entre Rashinari e Sibiu, que é um parque, um bosque sensacional. Fico imaginando se as tropas aí do Exército Vermelho não passaram por aqui na libertação da Romênia. Aí, ó, quem disse que não tem futebol aqui em Sibiu? Tem até um society, futebolzinho society. Chegamos, gente, Montana Garden. Vamos lá, ó. Aqui, gente, ó, Montana Garden. O rapaz falou que era um restaurante bonito, olha, não tenho dúvida. Me lembrou aqui aquele do Laos, de Luang Prabang, com os arrozais, um dos locais mais lindos em que eu já estive, gente. Olha que bonita a entrada aqui do nosso querido Montana Garden. Olhem só, tá aí, ó, Montana Garden. A gente entra por aqui, ó, belas flores, em Rashinari. E nós vamos comer como Deus sugere, né? Vamos ver aqui. Bonito local aqui. Ó, como tem uma entrada de caramanchão. Seria bonito se houvesse flores também no teto. Émile Cioran acharia que ia sair do coração da vida. Estaria tentando suplantar a dimensão do nada. Olha agora, onde é que está o restaurante? Então vamos perguntar aqui. Continuemos viagens de Vassoler. É, gente, aí, ó, chegamos ao coração do nosso Montana Garden. Aqui, ó, bonitinho. Tem aqui uma laguna. Nós vamos, você vê, a gente sempre recebe alguma indicação, né, aqui, ó, nosso querido restaurante, vejam só, para vocês. E aqui, ó, as pessoas. Nós vamos almoçar agora nesse Montana Garden. Provavelmente nessa, ó, que tal essa aqui, ó? Para nós temos uma visão aqui à beira lago. Continuemos nas viagens de Vassoler. Estamos aqui, gente, com esse nosso querido cisne. Olha aí, gente. Nesse restaurante formidável, no coração aqui de Rassinari. Tô tomando uma cerveja, a Bucur, cerveja tipicamente romena. E tem uma companhia maravilhosa aqui do nosso querido cisne, ó. Olha aí, gente, tá pertinho, ó. Acho que ele tá esperando que eu dê alguma comida, por isso que ele vem aqui perto, ó. E tá até emitindo seus grasnados e tal. Gente, aproveitando a presença do nosso querido cisne, eu vou ler para vocês agora o trecho inicial de Breviário da Decomposição, do Émile Cioran, que se chama Genealogia do Fanatismo, que é o trecho que antecede o Antiprofeta, né, que nós lemos em frente à casa do Cioran, a casa onde o Cioran morou, lá em Sibiu. Então, para homenagearmos Émile Cioran na sua cidade Rashinari, estou embaixo do guarda-sol aqui para degustar iguarias romenas de Breviário da Decomposição, Genealogia do Fanatismo, de Émile Cioran. Vamos lá, deixa eu aumentar aqui o tamanho da letra. Vamos lá. Genealogia do Fanatismo, Émile Cioran. Em si mesma, toda ideia é neutra, ou deveria sê-lo, mas o homem a anima, projeta nela suas chamas e suas demências. Impura, transformada em crença, insere-se no tempo, toma forma de acontecimento.
a passagem da lógica à epilepsia está consumada. Assim nascem as ideologias, as doutrinas e as farsas sangrentas. Idólatras por instinto, convertemos em incondicionados os objetos de nossos sonhos e de nossos interesses. A história não passa de um desfile de falsos absolutos. Olha, grandes aforismos. A história não passa de um desfile de falsos absolutos. Uma sucessão de templos elevados a pretextos. Um aviltamento do espírito ante o improvável. Mesmo quando se afasta da religião, o homem permanece submetido a ela, esgotando-se em forjar simulacros. Ó, chegou aqui o nosso prato, ó, vou mostrar para vocês. Thank you very much. Olha aqui, gente, ó, uma carne com arrozinho, queijo parmesão. Olha que beleza, ó. Nosso prato aqui, ó, com uma cervejinha. Vamos terminar aqui para a gente degustar. Uma sucessão de templos elevados a pretextos. Um aviltamento do espírito ante o improvável. Mesmo quando se afasta da religião, o homem permanece submetido a ela, esgotando-se em forjar simulacros de deuses, adota-os depois febrilmente. Sua necessidade de ficção, de mitologia, triunfa sobre a evidência e o ridículo. Sua capacidade de adorar é responsável por todos os seus crimes. O que ama indevidamente um Deus obriga os outros a amá-lo, na espera de exterminá-los se recusam. Não há intolerância, intransigência ideológica ou proselitismo que não revelem o fundo bestial do entusiasmo. Eles veem aqui uma grande genealogia da fusão entre pulsão de vida e pulsão de morte no âmbito mítico ideológico para Tioran. Que perca o homem sua faculdade de indiferença, torna-se um assassino virtual, que transforme sua ideia em Deus. As consequências são incalculáveis. Gente, esse é o começo aqui de A Genealogia do Fanatismo, do Émile Cioran. Nós pudemos homenageá-lo aqui em Rashinari, sua terra natal. Ó. Estamos no restaurante Montana Garden, belo restaurante, com a visão da laguna, com cisnes. E fica mais esse vídeo, mais uma homenagem a grande artista nas viagens de Vassoler. Muito obrigado, Émile Cioran. E eu peço aqui que vocês deem um like no vídeo, curtam esse vídeo e disseminem esse vídeo pelas redes sociais para que nós possamos viajar com cada vez mais e mais pessoas. Aqui embaixo do vídeo tem a tecla Seja Membro, vocês podem se tornar membros humanistas do canal, e a tecla Valeu, para vocês poderem fazer eventualmente uma contribuição financeira. Com imagens finalíssimas dessa laguna maravilhosa do Montana Garden, uma maneira antinilista de terminar esse vídeo em homenagem ao Émile Cioran. Até a próxima. Valeu, Émile Cioran. Parabéns pelo talento e que você esteja errado no seu niilismo. Ainda assim, grandes e profundas apreensões do mestre Émile Cioran. Até a próxima. Tchau, pessoal! E nesse chorinho das viagens de Vassoler, um trator e mais um tram desolado aqui, nesses trilhos que já não funcionam em Rashinari. Rashinari, menos que Rashinari. Gente, é o seguinte, eu resolvi fazer a volta a pé a Sibiu, são 10 quilômetros, vamos embora. E eu vou compartilhar com vocês alguns trechinhos dessa caminhada que vai ser extrospectiva e introspectiva, com muitas considerações aqui nessa cidade multicolorida. De volta aqui a nossa querida Sibiu. É isso, vídeo em homenagem a Émile Cioran. Um belo almoço ali no Montana Grill, Montana Garden. Belo restaurante, à beira-lago. E vamos lá, Romênia afora aqui, de Rashinari até Sibiu. Continuemos. Eu espero passar ao largo de um belo bosque aqui para mostrar a vocês nas viagens de Vassoler. Bora, pessoal!
Algumas paisagens idílicas aqui, esses rolinhos de feno ao fundo, na estrada que vai nos levar agora a menos de 10 quilômetros a Sibiu. Os carros passam aqui chinelando, gente. Só na base da chinela, como diria meu irmão Danilo. E aí, ó, pra vocês, nas viagens de Vassoler aqui, eu tava pensando, meu Deus, né? Um rapaz de São Bernardo da Borda do Campo, do ABC Paulista, com um mapa, uma geografia que vai se estendendo pelo mundo, 5 continentes e 7 mares. Caminhando aqui de Rechinária de volta a Sibiu. Olha aqui, gente, ó. Agora a gente começa a ter essas visões maravilhosas aqui do bosque ao redor de Sibiu. Vou mostrando a vocês. Eu me lembrei de uma história de 1998. Enquanto isso eu vou mostrando para vocês belas paragens. Eu estava fazendo inglês lá em São Bernardo, numa escola de inglês cujo nome eu não vou mencionar, mas eu lembro que a professora disse que se fosse colocar a vida dela no mapa, ela ficaria naquele quadrante ali da escola, porque o pai dela era dono da cantina na escola, ela era professora de inglês na escola, a mãe trabalhava também com o pai na cantina. Depois, coitado, o pai acabou falecendo, uma tristeza. E essa moça se tornara professora de inglês na escola e se casara com um rapaz que fora estudante dela de inglês na escola. Então tudo praticamente girava em torno dessa escola. Aliás, eu fico pensando, onde está essa professora agora? Um abraço para ela. Professora Cibele. Porque a escola não existe mais naquele local, né? E eu mesmo, quando fui a São Bernardo, ali no Jardim do Mar, fiquei triste ao ver que a escola terminou. Mas quando ela disse que a vida dela estava circunscrita àquele bairro de São Bernardo, eu, à época que não tinha viajado muito ainda, senti um nó de nômade na garganta. E porque filho de imigrantes, né, que fugiram da pobreza na Itália, na Polônia, ou de perseguições religiosas da Península Ibérica, isso pro caso da família judaica do meu pai João Lavo, agora eu faço a reversão da imigração, né? É a imigração do conhecimento, as viagens de conhecimento, de arte, de cultura. Tá aí para vocês, olha que lindo local, gente, para nós das viagens de Vassoler. Que paisagens idílicas. É isso que eu queria ver aqui, além do bosque que vai estar à nossa esquerda, já já aqui, ó, que vai começar a se descortinar para frente. Viagens de Vassoler aqui no coração do interregno entre Rechinária e Sibiu, na Romênia. São essas reflexões que a gente começa a fazer por aqui. Se abrir algum caminho para andar pelo meio do bosque, daqui a pouco eu me ensino por lá nas viagens de Vassoler. Continuemos no coração da Romênia. Viagens de Vassoler. Há quase 7 meses, hein? Semana que vem, 7 meses de estrada. Dia 3, gente, de julho, completaremos 7 meses. Se Deus quiser, na altura o Brasil já terá vencido provavelmente o Japão no 1/16avos da Copa e irá para as oitavas. Vamos que vamos. Viagens de Vassoler aqui no coração da Romênia. Continuemos. O bosque tá aqui, gente, só que pelo jeito não tem passagem aqui para nós. O pessoal vem que vem aqui, ó, naqueles trotinetes, patinetes. Ó o bosque, bonito o bosque aqui. O que é muito gostoso nesse caminho é que a gente pegou uma sombra aqui maravilhosa, ó. Aqui havia trem, ó, gente. A trilha aqui, ó.
Era o trenzinho que ligava Sibiu a Rashinari. Infelizmente, né, acho que por falta de uso mesmo, as populações vão se encolhendo, esses serviços se tornam proibitivos, né? As privatizações, a falta de subsídio. E eu continuo, minha cabeça vai a mil aqui numa caminhada dessas. Nossa, a gente fica pensando em mil e uma coisas. E vamos lá. Tá aqui, gente, ó, pra vocês nas viagens de Vassoler, esses belos caminhos. Essa estrada é uma picada na mata, aberta aqui, de Rashinari a Sibiu, de Sibiu a Rashinari. Continuemos aqui nas viagens de Vassoler, rumo ao coração da nossa querida Romênia. Bora! Aqui, gente, ó, desviando um pouquinho da estrada, ó. Essa é a picada do bosque, ó. Não é tão... Parece que é vazado para caminhada, mas mais difícil aqui, gente, ó. Não é tão vazado para caminhada, não. Vamos lá. 8 km, menos de 8,5 km, menos de 2 horas para nós aqui. Continuemos. Viagens meditativas de Vassoler, Romênia, entre Rashinari e Sibiu. Aqui, gente, ó, Rashinari, de onde a gente vem, são 5 km, então a gente já andou 5 aqui, será? Mas Sibiu, 7 km por essa estrada 106A aqui na Romênia. Tá aí pra vocês, ó. Rashinari, Sibiu. Bora! Nas viagens de Vassoler, mais 1h30 aqui. Ah, Vassoler, um andarilho, hein? Nômade, fiel como os pássaros migratórios. Um andarilho. Acho que não tem coisa mais satisfatória para a subjetividade, para a construção de um corpus reflexivo, artístico, filosófico, existencial do que uma caminhada, né? Se vocês assistirem, se vocês lerem o ensaio do George Steiner, Uma Ideia de Europa, ele falava como os artistas, nas suas composições, o Nietzsche é um andarilho, o Byron, para compor teologia, filosofia, seus poemas, seus pensamentos, deambulavam Europa dentro e afora. Que belo local aqui para nós. Viagens de Vassoler. Muitas aulas aqui do Vassoler, cursos, ideias vão surgindo para nós. No corpo a corpo com a caminhada no coração da estrada 106A rumo a Sibiu. Continuemos.